Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Ferreira, Departamento de Economia aqui da casa. Obrigado a todos pela presença. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre um tema que é correlato, mas não é exatamente o tema que foi tratado aqui pelos outros palestrantes, né? Que até é uma coisa boa, porque eu acho que o pastor e o Hélio, a Ana já falaram tão bem sobre reforma trabalhista que eu acho que não teria tanto mais para eu acrescentar. Mas, de certa forma, toca bastante o tema da justiça do trabalho, né? Eu vou falar um pouco sobre o impacto das dívidas trabalhistas, que são as dívidas derivadas de ações na justiça do trabalho, sobre o processo de insolvência, sobre firmas que estão passando por um processo de insolvência nas varas de falência, recuperação judicial, nas varas empresariais. Bom, o Rafael falou mais cedo, né, sobre o nosso artigo, que também fala um pouquinho sobre isso, né? A gente tem um dos resultados que ele apresentou, relaciona um pouco os resultados que a firma obtém na Justiça do Trabalho com a sua probabilidade de se tornar insolvente, né? De entrar em dificuldade financeira, de sofrer um processo de falência, né? A ideia ali para firmas pequenas, que são as firmas que compõem a nossa amostra, é a ideia de que esses processos representam, de fato, um choque exógeno sobre o fluxo de caixa dessas firmas, um choque contra o qual elas não conseguem se proteger ou não sabem se proteger, e isso termina tendo um impacto, né, sobre a sobrevivência dessas empresas, né? Existe toda uma literatura aí na área de finanças corporativas que trata dos efeitos desses choques exógenos sobre o fluxo de caixa das empresas, em particular sobre a sobrevivência dessas empresas, né? Então eu não vou falar muito sobre isso, só recapitulando aqui os resultados que o Rafael apresentou mais cedo, né? A gente encontra, de fato, uma maior probabilidade das firmas se tornarem inativas, né, de saírem da RAIS quando são sorteadas, quando são exogenamente designadas para juízes mais pró-trabalhador, né, e uma maior chance também delas se tornarem insolventes, né, delas serem alvos de um processo de falência ou pedirem recuperação judicial quando são sorteadas para um juiz mais pró-trabalhador. Então essa é a abordagem mais padrão, né, que a gente tem na literatura de labor, né, de corporate finance. É um enfoque que a gente está dando no nosso artigo. Então, para dar uma abordagem aqui um pouco mais complementar, eu vou falar sobre um outro aspecto. Eu vou falar sobre o que acontece depois que as empresas, né, se tornam insolventes. Então, o que isso significa? O que significa se tornar insolvente, né? E do que a gente está falando aqui especificamente? Então, quando uma firma não tem receita suficiente, não tem caixa suficiente para fazer frente às suas obrigações, várias coisas podem acontecer com essa firma, né? Então ela pode simplesmente, né, fechar as portas, né? A Ana falou agora há pouco, as empresas que simplesmente fecham as portas e deixam lá o passivo trabalhista, que os trabalhadores, né, frequentemente tentam recuperar na Justiça do Trabalho, né? Então isso acontece com alguma frequência. Outras empresas buscam algum acordo com os credores de uma forma extrajudicial, né, renegociam sua dívida, né, com bancos, fornecedores, de modo a tentar superar essa situação de dificuldade financeira, né. Mas empresas maiores, empresas que têm um número maior de credores e que precisam de alguma forma coordenar esse processo de insolvência, geralmente são submetidas a um procedimento judicial. Então existem 2 procedimentos judiciais previstos na legislação brasileira, né? Um é a falência. A falência é aquele processo em que a empresa deixa de funcionar. Então a empresa fecha as portas e ela é liquidada. Então os ativos da empresa são vendidos, leiloados, e o valor arrecadado é então usado para pagar os seus credores de acordo com a determinada ordem de prioridade de pagamento. Então depende, obviamente, do tipo de credor, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o outro procedimento, que é aquele que eu vou tratar um pouco mais aqui, é o da recuperação judicial.
Tá? Então, são aquelas empresas que, de alguma forma, ainda têm alguma viabilidade econômica, né, em tese, e que existe o interesse em recuperar essa empresa. Tá? Então, esse é um processo detalhado, né, em que a empresa, geralmente é pedido pela empresa devedora, né, a empresa que pede o processo de recuperação judicial. Nesse processo, ela apresenta um plano de recuperação judicial. Nesse plano, geralmente está previsto também uma reestruturação dos ativos, da operação dessas empresas, prevista a reestruturação também do seu passivo. Durante esse processo, os credores negociam ativamente os termos do plano de recuperação e votam o plano. Tem uma Assembleia Geral de Credores em que esse plano é submetido à votação desses credores. Quando o plano não é cumprido, a firma é liquidada, existe o que se chama de convolução em falência, então a recuperação judicial se torna uma falência. Tá? Ou então, se os credores não aprovam o plano de recuperação na Assembleia, também a firma passa da recuperação judicial para a falência. Tá? Então, nesse processo todo, algo bastante importante é a classe desses credores, a classe dos créditos que compõem o passivo dessas firmas que estão em recuperação judicial ou em falência. Então, o que são essas classes de credores? São basicamente os tipos de crédito. Tá? Então, estão relacionados à origem desses créditos, de onde é que vieram essas dívidas. Então, se vem, por exemplo, da Justiça do Trabalho, né? Se vem de uma relação comercial entre a firma e seus fornecedores e seus clientes, se existe algum tipo de garantia atrelada a essas dívidas. E, além de ser determinado pela origem dessa dívida, a classe de credor também ajuda a determinar o poder de barganha relativo desses credores na votação do plano de recuperação judicial. Tá? E mais importante ainda, pelo menos para o propósito aqui dessa apresentação, a classe de credor também está relacionada ao tipo de restrição que a legislação impõe sobre a firma que está em recuperação judicial para fazer suas propostas de renegociação para esses credores. Tá? Então, eu vou tratar aqui rapidamente basicamente dos créditos trabalhistas, tá? E do impacto desses créditos trabalhistas sobre o sucesso da recuperação judicial. Mas, a título de comparação, vai ser importante também a gente olhar os números relativos a outras classes de credores. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre os credores que a gente chama credores com garantia real, tá? Que são os credores segurados, que têm algum tipo de garantia, na forma de penhor, hipoteca, algo desse tipo. E os credores que a gente chama de credores quirografários, que são os credores sem garantia, os credores residuais, que vêm no fim da fila para receber. Tá? Essa nomenclatura é um pouquinho chata, mas o que é importante gravar aqui é o seguinte: a gente tem os credores com garantia e sem garantia. Tá? E o que é bacana aqui é a gente tentar entender como é que esses termos da renegociação entre a firma devedora e os credores trabalhistas, né, eles acontecem no âmbito dessa recuperação judicial. Tá? Como é que esses termos das dívidas trabalhistas se comparam com os termos dos outros credores? Tá? Como é que esses termos são afetados também pela legislação? Não apenas a legislação de falência, mas também a legislação trabalhista. Existe um certo spillover aqui da legislação trabalhista sobre a legislação de recuperação judicial e falência. Quais são as consequências dessa dívida trabalhista sobre a sobrevivência das empresas? E eu queria terminar aqui também falando sobre algumas mudanças institucionais recentes que eu acho que trazem algumas boas notícias também, junto com essas mudanças também que ocorreram na área do marco legal trabalhista. Então, como é que eu vou tentar responder aqui essas perguntas? Eu vou apresentar aqui uma base de dados nova que eu coletei junto com o Lucas Navarro, que é um ex-aluno aqui de mestrado nosso, que até onde eu sei é a maior base de dados na literatura, com planos de recuperação judicial. Então, a gente tem todos os processos de recuperação judicial entre 2008 e 2017, né? Tá 2018 aqui, mas na verdade 2017. São cerca de 2.560
pedidos de recuperação judicial. Desses 2.560, 1.422 são processos eletrônicos. Então, em 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo migrou de processos físicos para processos eletrônicos. Isso trouxe uma oportunidade imensa da gente poder coletar esses dados que estão lá no meio dos autos dos processos em PDF e que antes estavam inacessíveis porque estavam todos fisicamente lá no tribunal. Então, o que o Lucas e eu fizemos foi baixar esses 1.422 processos em PDF, buscar ali, no meio desses processos, os planos de recuperação. Nos planos de recuperação, a gente recuperou as propostas que as firmas fizeram para os credores trabalhistas, os credores de outras classes também. E a gente tabulou isso aí numa base de dados, tá, que a gente pode utilizar para diversos trabalhos aqui acadêmicos e que vou apresentar aqui alguns resultados preliminares que a gente consegue extrair dessa base de dados. Então, aqui tem um exemplo do tipo de oferta, do tipo de plano de recuperação judicial que a gente encontra nesses processos, né? Então, aqui tem a proposta, uma das propostas que é feita para os credores trabalhistas. Tá? Nesse caso em particular, a firma propôs o pagamento integral da dívida trabalhista, sem nenhum tipo de deságio, né, para pagamento integral em 12 meses, né, o que contrasta com a proposta que ela fez para os credores não segurados, para fornecedores e clientes, em que ela propôs um deságio, um prazo maior de pagamento, né, e condições bem mais desfavoráveis para esses credores. Tá? Então, essa vai ser a tônica do que a gente observa nessa base de dados e nesses resultados quando a gente olha para as estatísticas descritivas. Então, essa base de dados que a gente encontra tem valores, tem variáveis bem interessantes a respeito dessas renegociações. A gente tem dados do valor da dívida total, a dívida a ser paga, carência, número de parcelas, deságio, o prazo de pagamento. Então, as propostas detalhadas que as firmas de recuperação judicial fazem para os seus credores. E eu vou trazer aqui alguns resultados que a gente encontra, algumas estatísticas descritivas que a gente consegue produzir com esses dados. Então, primeiro, como é que é a estrutura de dívida dessas empresas de recuperação judicial, empresas em situação financeira difícil? Como é que é essa estrutura de dívida quando a gente analisa diferentes classes de credores? Então, primeiro, o montante de dívida. Para quem é que essas empresas devem mais? Então, a gente tem um montante significativo aqui de dívidas não seguradas, credores quirografários, então a média aí de 8 milhões de reais, aqui valores nominais, tá? Devidos a credores quirografários, são credores não segurados. Quando a gente compara com credores com algum tipo de garantia, esses caras nunca recebem, estão no fim da fila, né? Quirografário nunca recebe. Não viu nada. Isso explica também um pouquinho, eu vou mostrar aqui, o deságio que esses caras aceitam, né? Então, a outside option desses caras é o quê? É a falência. Então, se você rejeita o plano de recuperação, a empresa vai para a falência e esses caras nunca vão receber. Então, se a empresa propõe um deságio de 70% e vai continuar operando, eu aceito porque eu tenho uma chance maior de receber, né? Então, assim, o montante dessa dívida é altíssimo, né? Mas é o cara que vem no fim da fila. Então, geralmente, esse cara, quando recebe com deságio grande. O cara com garantia, bom, o montante é relativamente menor, né? Mas a frequência também é menor, né? O número de empresas que têm dívida com garantia também é relativamente baixo. E uma coisa interessante, quando a gente olha para a dívida trabalhista, a dívida trabalhista ela é relativamente pequena quando a gente compara com outras classes de credores. Ela não é tão volumosa assim, né? Quando a gente olha para montantes, para a distribuição do montante, né? Obviamente tem algumas empresas que têm um percentual de dívida trabalhista mais alto, né? Mas quando você olha para a distribuição do montante, ele nem é tão grande assim em relação a outros tipos de dívida. Quem que é o 150? O nome? Não vou saber te dizer assim de cabeça.
150 milhões é o valor máximo, né? A média é 1.280.000, mas o que é interessante aqui é quando a gente olha, por exemplo, credor com garantia real, a mediana é 0, né? Então 50% das empresas, até mais que isso, não tem nenhuma dívida com garantia. Já credor com credor trabalhista, né? Todo mundo ali, o primeiro quartil já tem alguma dívida trabalhista, né? Prazo. Quando a gente olha para o prazo renegociado, né? E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Então a empresa entra numa renegociação com seus credores de diferentes tipos, fornecedores, clientes, né? Com os credores quirografários, eles conseguem, o prazo médio é de 118 meses para pagar a dívida, né? São 10 anos para pagar a dívida negociada, né? Primeiro quartil, 72 meses, né? Então tem um prazo bem dilatado que a empresa consegue negociar com seus credores quirografários. Quando a gente olha para a dívida com garantia real, mesma coisa. Uma média de 136 meses para pagar essa dívida. Primeiro quartil, 108 meses. Mediana, 132 meses. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, esse gráfico, o eixo X aqui, está em escala logarítmica, tá? Então, esses caras que estão aqui nesse pedaço do gráfico aqui, eles estão bem distantes do zero, tá? E aí vamos olhar agora o prazo da dívida trabalhista, em comparação com os outros credores. Primeiro quartil, 12 meses. Mediana, 12 meses. Média, 14 meses. Então, há diferença significativa no prazo, no tratamento dado à dívida trabalhista. Como o prazo é curto, o número de parcelas também vai ser mais curto para a dívida trabalhista. Então, para os credores quirografários, né, o número de parcelas, em média, 52 parcelas. Né, mediana, 25 parcelas. Para os credores com garantia, a gente tem uma média de 58 parcelas, mediana de 32 parcelas. Quando a gente olha para os credores trabalhistas, mediana de 12 parcelas, média de 10 parcelas. Também, de novo, se o prazo é curto, o número de parcelas também não pode ser muito grande. Mas também mostra um pouquinho do contraste no tratamento que é dado aos credores trabalhistas em comparação com outros credores. E a gente começa a se perguntar por que isso acontece. Quando você olha para a lei de falências, existe um artigo, o artigo 54, que determina explicitamente que esse prazo de pagamento para os credores trabalhistas não pode ser maior que 12 meses. Então, em 12 meses, a empresa tem, a partir da homologação do plano de recuperação, então, o plano de recuperação foi aprovado, a empresa tem 12 meses para pagar os seus créditos trabalhistas, sua dívida trabalhista. Então, como a dívida tem que ser paga em até 1 ano, a gente sabe que, bom, nos dados a gente vai observar algo parecido, né? A gente observa algo parecido, então tem um pouco dessa... Isso explica o que a gente observa nos dados. Mas o que é interessante aqui é que esse artigo não fala nada sobre carência nem deságio. Bom, se o prazo de pagamento é 12 meses, a carência também não pode ser muito alta. Mas o deságio pode ser alto, em princípio. Tá? Se a lei não fala nada sobre deságio, em princípio, a gente pode ter um deságio grande aí da dívida trabalhista. Então, carência. Bom, carência a gente encontra o padrão que a gente espera. Para credores quirografários, uma carência média de 18 meses. Mediana de 18,94 meses, mediana de 18 meses. Para os credores com alguma garantia, a gente encontra uma média de 19 meses, mediana também de 18 meses. E para os caras trabalhistas, carência, primeiro quartil 0, mediana 0 e na média uma carência de 3 meses aí para começar a pagar. Então, de novo, um tratamento diferenciado para os créditos trabalhistas. E o que é mais importante aqui é quando a gente olha para o deságio. A lei de falências, como eu mencionei, não fala nada sobre deságio. Mas quando a gente olha para os dados, o que a gente observa? Para os créditos sem garantia, os caras que estão no fim da fila, esse deságio, primeiro quartil 24%,
mediana de 50% e uma média de 40% de deságio. Para os caras com garantia, também, deságio super alto. Primeiro quartil, 30%, mediana 50%. Então, a firma consegue negociar uma reestruturação bem significativa desse passivo com esse tipo de credor. Já para os trabalhadores, zero. Então, primeiro quartil, zero, mediana, zero, média de 4%. E apenas esses caras aqui, ó, com um deságio de 30%, 40%, 50%. Então, o que é que isso já sugere? Sugere que uma firma que vai para a recuperação judicial com um percentual alto de dívida trabalhista, se ela não consegue renegociar essa dívida, se ela não consegue reestruturar essa dívida com os seus credores, tem muito mais dificuldade, a princípio, de superar a dificuldade financeira que levou ela para a recuperação judicial. Tá? Então, se a lei não restringe carência, se não restringe deságio, né, mas se a gente observa nos dados que o pagamento costuma ser imediato e quase não existe carência, a pergunta é por que isso acontece? Por que as empresas não conseguem negociar com seus trabalhadores nenhum tipo de carência, nenhum tipo de deságio? Tá? Então, eu achei um exemplo aqui que ilustra um pouco, né, o que é que parece estar acontecendo aqui. Eu não sei se vocês conhecem, quem gosta de futebol deve conhecer o Diário Lance, né, do Rio de Janeiro. Né? O Diário Lance é um jornal que foi lançado em 97, é um jornal esportivo, foi o primeiro jornal totalmente em cores do Brasil, eu não sabia disso. Né? Descobri, lendo o plano de recuperação do jornal. Ele foi inspirado no L'Équipe, da França, no Marca, da Espanha, e no Gazeta dello Sport. Chegou a ter mais de 700 colaboradores, faturamento anual de 82 milhões. Mas, bom, como todo mundo sabe, de uns anos para cá, jornalismo impresso não é dos melhores setores para você atuar como empresário. Né? Então, é um setor que está em crise, cada vez menos pessoas estão comprando jornal impresso, e o Lance começou a passar por dificuldades substanciais, passou por uma crise grande na sua vertente impressa, e o faturamento, que já foi de 82 milhões, caiu para 23 milhões em 2017. E o número de colaboradores, que chegou a ser de 700, caiu para 110. Então, em 2017, essa empresa vai entrar com um pedido de recuperação judicial. Tá? E no ano seguinte, o plano de recuperação é aprovado. E aí o que acontece depois, eu acho que ilustra um pouquinho por que é que essas empresas têm muita dificuldade para renegociar o passivo trabalhista. Então, eu achei aqui uma matéria no Valor que meio que recupera toda a trajetória do Lance desde que ele entrou em recuperação judicial, e é bem interessante. Então, o Lance propôs no plano de recuperação judicial um deságio de 60% para a classe trabalhista. E esse deságio foi aprovado por unanimidade. Todos os credores trabalhistas aprovaram, que foram em assembleia, aprovaram o deságio de 60%. Tá? Então, bom, a empresa já estava em situação difícil, entrou em recuperação judicial em 2017, 2018 o plano foi aprovado, 2020 veio a pandemia, né? Então imagina, um jornal esportivo, veio a pandemia, os eventos esportivos pararam de acontecer, então várias edições do jornal foram canceladas, a situação se agravou ainda mais. Esse aqui é um caso meio clássico, meio textbook, de recuperação judicial, de empresa para a qual a recuperação judicial faz sentido. Né? Então, é uma empresa que precisa passar por uma reestruturação das operações, então a parte impressa da empresa não faz mais sentido, mas tem uma parte online que ainda tem algum valor econômico. Né? Mas a empresa precisa reestruturar o seu passivo, seus ativos, suas operações, para poder migrar, né, da parte impressa só para a parte digital, que ainda tem algum valor econômico, valor de continuidade. Né? E foi isso que a empresa passou a fazer.
Então, em 2020, a empresa conseguiu pagar todas as dívidas trabalhistas, então a dívida renegociada, né, com deságio de 60%, e começou a pagar os outros credores, os credores com garantia, os credores quirografários de outras classes, né. E o que aconteceu? Um credor que não participou da assembleia, um credor que chegou depois, né, entrou com recurso, apresentou um recurso para a segunda instância no TJ do Rio de Janeiro, e a Câmara Civil, né, anulou a cláusula do plano de recuperação que previa o desconto na classe trabalhista. Depois que a empresa pagou todos os credores trabalhistas, com desconto, com deságio que foi acordado na Assembleia de Credores, que já estava pagando as outras classes, já tinha feito todo o replanejamento do seu fluxo de caixa, né, a segunda instância reverteu a decisão da primeira instância, né, e o argumento dos desembargadores foi que só poderia haver redução dos valores se houvesse um acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação, né, do sindicato da categoria. E, além disso, os desembargadores disseram também, argumentaram, que essa discussão tem que acontecer na Justiça do Trabalho e que escapa à competência, que não é competência da Justiça, do Juízo de Recuperação Judicial e Falências. Então, que essa discussão tinha que acontecer na Justiça do Trabalho. Tá? Como eu falei, o recurso foi apresentado ao tribunal por um ex-funcionário da empresa, que não participou da Assembleia, não participou da votação, tá, em que o plano foi aprovado por unanimidade pelos credores trabalhistas. Tá. Então, eu fiz uma breve pesquisa em outros tribunais de justiça. Existem decisões semelhantes de tribunais de justiça de outros estados. Tá, e até recentemente, aparentemente a interpretação que prevalecia é de que toda essa discussão a respeito de deságio de dívida trabalhista é competência da Justiça do Trabalho. Não pode acontecer no juízo falimentar, né, como eles falam. E esses créditos têm que ser pagos na sua integralidade, de acordo com o que foi decidido na Justiça do Trabalho. A competência sobre esse assunto é de acordo com essa interpretação da Justiça do Trabalho. Então, como resultado, o que a gente tem? A gente tem prazos de pagamento, de acordo com o marco legal brasileiro para a falência e para a Justiça do Trabalho, que vão ser substancialmente menores. A gente vai ter um número de parcelas que vai ser menor. A gente vai ter nenhum desconto, na maioria dos casos, para essa dívida trabalhista. E um período de carência praticamente inexistente. Então, quando a gente olha para esses resultados, para esses dados, e a gente compara com o resultado da recuperação judicial, a gente encontra alguma evidência de que isso importa, como é o esperado, né? Então, essa tabela aqui traz o seguinte. Tá? Isso aqui é a proporção de dívida de cada uma dessas classes, tá, condicional ao resultado da recuperação judicial. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente tem a distribuição de empresas, ou melhor, a distribuição do percentual de dívida trabalhista das empresas que foram para a falência. Na segunda linha, a distribuição do percentual de dívida trabalhista das empresas que sobreviveram à recuperação judicial. Tá? Obviamente, não tem inferência causal aqui nenhuma, é só estatística descritiva, mas a gente consegue perceber o seguinte: essa distribuição ela é bem parecida no começo aqui da distribuição, então para valores mais baixos de percentual de dívida trabalhista. Então, primeiro quartil aqui, por exemplo, o percentual de dívida trabalhista é bem parecido. Mediana também é um pouco parecida. Mas quando esse percentual de dívida trabalhista começa a ficar um pouco maior, a diferença entre as empresas que morrem e as que sobrevivem começa a ficar mais substancial. Então, 70%, ou melhor, 75% das empresas que sobreviveram, né, tinham um percentual de dívida trabalhista menor que 7%. Tá? Para as empresas que foram à falência, esse valor é 13%. Tá? A média, a gente consegue observar também uma diferença mais importante na média. Né? 13% do total, isso? Quer dizer 13,7% que você falou agora?
13% é o percentual de dívida trabalhista em relação à dívida total. Isso, exatamente. Quem faliu tinha muito mais dívida trabalhista que quem não faliu. Exatamente. Enquanto que eu estou vendo ali é o contrário para as outras dívidas. Exatamente. Esse é o meu próximo ponto. Nas outras dívidas isso não acontece, você encontra o padrão oposto, né? Então, apesar da dívida trabalhista ela ser pequena, né, em relação ao todo, essa inflexibilidade de renegociação na recuperação judicial parece sugerir que ela é determinante na sobrevivência da empresa, que está em dificuldade financeira. Talvez não pelo montante, mas pelo fato de ter que pagar na hora. Exatamente. O fato de ter que pagar na hora e na integralidade, sem nenhum deságio. Né? Porque ela é pequena sem considerar o deságio. Né? Sem considerar o deságio. Considerar o deságio que os outros aceitam, ela não é tão acrescida. Ela começa a se tornar maior. Né? Tem que pagar na hora. Não, e lembre que assim, o prazo renegociado chega a 10 anos para as outras dívidas. Ninguém vai te financiar nesse curto prazo. Você já está em recuperação judicial. Você já está em recuperação judicial. Né? Então, isso é mais importante para as empresas. Né? É um problema de caixa. Né? Então, isso é mais importante para as empresas que são mais intensivas em trabalho, é mais importante para as empresas que têm maiores restrições de financiamento, como você estava falando, e é mais importante para as empresas que têm um horizonte de recuperação mais longo. Né? Então, às vezes, a empresa é economicamente viável, mas isso só vai se realizar num prazo um pouco mais longo, e a empresa não tem esse fôlego por conta dessas restrições que o marco legal da Justiça Trabalhista, da Justiça de Falência, impõe sobre a renegociação desses planos de recuperação. Alguns problemas que resultam disso, bom, primeiro, você reduz o incentivo, né, à correção de, digamos assim, misallocation de trabalhadores de baixa produtividade. Né? Então, imagine que você é uma empresa que está passando por uma dificuldade financeira, você precisa reestruturar suas operações e, para isso, você precisa demitir muita gente. Isso vai resultar num passivo trabalhista grande que você não tem margem para renegociar. Então, isso cria um desincentivo para as empresas se reestruturarem e para tornarem as suas operações um pouco mais eficientes. Afeta também mais fortemente as empresas que têm um menor valor de liquidação, né? Ou seja, você está preocupado com repagamento de credores. Geralmente, as empresas com maior valor de liquidação são aquelas que são mais intensivas em capital, menos intensivas em trabalho. Então, você cria um desincentivo para a recuperação das empresas que talvez devessem, tudo mais constante, ser recuperadas. Além disso, é uma restrição mais relacionada, como o Rafael falou, ao fluxo de caixa das empresas que vão sobreviver do que a eficiência em si. Tem menos a ver com valor de continuação em comparação com o valor de liquidação do que com o fluxo de caixa, restrições à reestruturação do fluxo de caixa dessas empresas. E, por fim, também reduz incentivo para algumas empresas recorrerem à recuperação judicial. E, em particular, as empresas, né, que são, como eu falei, mais intensivas em trabalho e que, em tese, né, a lei diz que são o objeto preferencial aí da legislação de recuperação judicial. Né? Então, o artigo 47 da lei diz que a recuperação judicial, né, tem por objetivo, dentre outros, a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Então, esse tipo de restrição, além de não produzir eficiência em termos alocativos, além de não viabilizar a recuperação de crédito, né, também parece que não atende o objetivo expresso da lei de falência de manter os empregos, uma vez que ele afeta, esse tipo de restrição afeta de forma mais forte as empresas que são mais intensivas em trabalho. Bom, por fim, trazer aqui algumas... Já que eu trouxe várias notícias ruins, deixa eu falar sobre algumas coisas boas que aconteceram nos últimos anos. Né? Bom, esses dados que eu apresentei aqui, eles são de recuperação judicial, né, no horizonte de 2013 até 2017. Né? A gente está coletando dados mais recentes. De lá para cá, aconteceram algumas mudanças, né, algumas notícias aí boas. Então, uma delas foi a reforma trabalhista, né, de 2017. Né? Isso aqui é um
um gráfico que o Rafael já apresentou aqui, né, traz a queda no número de processos no TRT2, mas é um padrão que se repetiu em outros tribunais, né, na Justiça do Trabalho. Então, menos processos, né, pode se traduzir num menor passivo trabalhista, né, a gente espera que isso aconteça, né, e talvez isso se reflita também no montante de dívida trabalhista que as empresas em recuperação vão ter que renegociar, né. Então, dado que existe menos flexibilidade para você renegociar esse tipo de dívida, se o montante é menor, isso pode trazer uma boa notícia para essas empresas, né. Outro ponto positivo, né, são algumas novidades na jurisprudência, né. Eu esqueci de falar o finalzinho daquela matéria, do valor, mas o que motivou a matéria foi exatamente a decisão do STJ, que reverteu a decisão da segunda instância, da 27ª Câmara Civil do Tribunal do Rio de Janeiro, que anulava a cláusula a cláusula de deságio no plano de recuperação do lance. Então, aquela obrigatoriedade de pagamento dos créditos trabalhistas na integralidade, ela caiu por decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ. Segundo o ministro, a lei não tem nenhum impeditivo legal para que o deságio da dívida trabalhista ocorra, e a única exigência é que os trabalhadores sejam pagos em até 1 ano. Segundo ele, e aqui eu vou abrir aspas, não existe óbice para o pagamento do crédito trabalhista com deságio, tampouco se exige a presença do Sindicato dos Trabalhadores para a validade da votação implementada pela Assembleia Geral de Credores. Então, foi uma decisão em caráter liminar, mas a expectativa é de que haja, né, que isso abra espaço para mais decisões semelhantes. E outra boa novidade, a última boa novidade, foi uma reforma na própria Lei de Falências. Então, em 2020, foi aprovada, entrou em vigor a Lei 14.112, que reforma alguns pontos da Lei de Falência, em particular alguns que dizem respeito às dívidas trabalhistas. Uma das mudanças, talvez a mais importante sobre esse aspecto, é a flexibilização do prazo de pagamento. Então, aquele artigo que falava que o prazo tinha que ser de até 1 ano, agora se permite que esse prazo seja estendido em até 2 anos, sob algumas condições. Tá? Então, você pode propor ao credor trabalhista um prazo um pouco mais dilatado para pagar essas dívidas. Tá? Então, essas 3 boas notícias, né, apontam aí para um passivo trabalhista mais baixo, né, e uma maior flexibilidade para essas firmas em dificuldades poderem renegociar as suas dívidas, né, e superarem essas dificuldades porque ela passa. Até porque se a firma não consegue reestruturar o seu passivo, né, a recuperação judicial não vai funcionar. Não tem jeito. E quem dança é o trabalhador, porque geralmente quem tem o maior passivo trabalhista é quem tem mais trabalhadores. Né. Bom, então eu vou parar por aqui e vou passar então para o Danilo. Obrigado. Boa tarde a todos, boa noite já. Eu vou basicamente falar 2, 3 palavrinhas aqui, rapidamente complementando só o que o Rafael já mostrou, esses dados bastante legais. Enfim, vou basicamente usar um pouco do que ele trouxe para a gente, junto com a base de dados que a gente tem coletado, que o Rafael já falou, o outro Rafael, já falou bastante no dia de hoje. Então, só para recapitular o que o Rafael acabou de falar já, então, passivo trabalhista, o que ele mostrou para a gente é que realmente apresenta-se como um empecilho para a superação da insolvência da firma, né? E acho que é até legal, nem coloquei aqui, mas até legal notar um dos gráficos que ele mostrou, essa questão da heterogeneidade do efeito, né? A gente tem ali um share maior em empresas com menor passivo, um share trabalhista maior em empresas com menor passivo, então a gente tem ali talvez um efeito maior em empresas
possivelmente menores, né? Empresas mais intensivas em trabalho e tudo mais. E essa lei, né, a lei de falências e toda essa estrutura de prazo e de possibilidade ou redução da possibilidade de deságio, coloca o ativo trabalhista como uma redução da margem de manobra da firma que se encontra em dificuldade financeira, né? Então, o que o Rafael mostrou aqui foi justamente isso, né? A importância do passivo trabalhista, né? De um alto passivo trabalhista para definir o futuro da firma que se encontra em dificuldade financeira, que se encontra em recuperação judicial. O que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente em 2, 3 gráficos é complementar isso olhando para a nossa base de processo. Então, olhando para a margem intensiva, ou seja, beleza, o alto passivo trabalhista mostra-se como um empecilho para a solvência da firma. E se a gente olhar para a margem intensiva, olhar de fato para os processos trabalhistas, uma firma que toma mais processo trabalhista, ela vai ter um desempenho pior em relação à insolvência, né? Então, é basicamente isso que eu vou olhar. Então, que nem ele falou, os dados sugerem que empresas que chegam à recuperação judicial com alto passivo trabalhista têm maior dificuldade de se recuperar. Se a gente olhar para a margem intensiva, será que uma firma que toma mais processos ao longo do tempo, se isso está relacionado com uma maior chance, na verdade, maior chance não, se está relacionado com o processo, com o pedido de falência ou de recuperação judicial em si. Tá? Então, de novo, eu vou usar aqui dados que a gente coletou para o nosso artigo, que o Rafael já falou bastante, mas só retomando, a gente coletou dados de processos trabalhistas para o TRT2, para o TRT da segunda região, para o período de 2008 a 2013, e com sentença publicada no Diário Oficial Eletrônico, que era o sistema de divulgação das movimentações processuais do TRT2 à época. Tá? A gente pega essas informações das empresas, tirando elas da RAIS, né, da Relação Anual de Informações Sociais, e, de novo, o pedido de recuperação judicial, os pedidos de recuperação judicial e de falência vêm dessa base que o Rafael apresentou há pouco. Tá? E aí, basicamente, eu vou selecionar uma amostra só para deixar mais visual, tá? E ficar mais fácil da gente entender esse comportamento. Vou olhar para firmas dos 5 maiores setores em relação a número de processo. Tá? Então, eu vou olhar aqui para as firmas que, de fato, tomaram ao menos um processo nesse período de 2008 a 2013. E, dentre essas firmas que tomaram processo, eu vou olhar para os 5 maiores setores. Tá? E a gente vai estar falando, basicamente, de comércio, principalmente comércio, tá? Indústria de transformação, alojamento e alimentação, então restaurante, hotel, essas coisas. Atividades administrativas e construção civil. Tá? E aí, para melhor visualização, tá, eu vou focar só nas firmas que tomaram, nesse período de 2008 a 2013, até 7 processos. Tá? Isso corresponde a 90% das firmas que tomaram processo nesse período. Claro que a gente tem várias firmas que tomaram centenas, milhares de processos, bancos, principalmente bancos e coisas do tipo, mas eu vou focar nas empresas que tomaram até 7 processos, que respondem por 90% das empresas que tomaram algum processo nesse período. Tá? E aí aqui rapidamente um padrão que a gente observa olhando só para a média, tá? O que a gente tem é que quando a gente olha para as firmas ativas, ou seja, que tomaram processo, mas que não faliram dentro dessa janela de 2000 a 2018, tá? Que é a janela que a gente tem de dados de recuperação judicial e falência. Tá? E quando a gente olha e compara essa média de número de processos para esse grupo de firmas com um grupo de firmas que de fato faliram, tá? E olhando, obviamente, para o número de processos antes da falência, tá? O que a gente tem é que as firmas que se mantiveram ativas têm consistentemente, se a gente olha para a amostra como um toda ou quando quebra por setor, um número menor de processos do que as firmas que de fato foram à falência em relação ao número de processos que elas tomaram antes do pedido de falência. Tá?
E aí alguém pode argumentar, mas a gente pode ter firmas que tomaram vários processos, isso está puxando a média para cima no grupo de firmas que faliram, mas lembrando que eu tive um corte aqui de firmas que tomaram até 7 processos, e até para reduzir essa questão também, eu mostro que quando a gente tira o log desse número de processos, a diferença se mantém. Então, as firmas que se mantiveram ativas consistentemente têm um número menor na média de processos do que as firmas que, de fato, tiveram algum pedido de falência atrelado a elas. Tá? Quando a gente olha para indústria de transformação, construção civil, para esses 5 maiores setores, essa diferença está presente em todos os setores. Tá? E mais interessante do que a média em si é a gente olhar para a distribuição. Né? É a gente olhar quantas firmas tomaram um processo, quantas firmas tomaram 2, quantas firmas tomaram 3, quantas firmas tomaram 7, nos 2 grupos. Né? Nos grupos de firmas que se mantiveram ativas e no grupo de firmas que foram, de fato, à falência. Na verdade, não necessariamente foram à falência, mas que tiveram um pedido de falência ou de recuperação judicial atrelado a elas. Tá? E aí o que a gente vê é esse gráfico aqui. A barrinha azul representa as firmas ativas, que se mantiveram ativas, mesmo tomando um processo, pelo menos um processo, nesse período de 2008 a 2013. E a barra azul escura, firmas que faliram, tá? Nesse intervalo de 2000 a 2018. E o que a gente observa é que a fração de firmas que tomou um único processo nesse período, né, de 2008 a 2013, de firmas ativas, era cerca de 60%. Quando a gente olha para firmas que de fato faliram, essa fração é muito menor. Tá? É cerca de 32%, mais ou menos. Então, e aí quando a gente vai para um número, segue essa distribuição olhando para número de processos, um maior número de processos, né, a gente observa que aí o comportamento se inverte. Né? Então, firmas que faliram consistentemente tomaram mais processo antes do pedido de falência do que as firmas que de fato se mantiveram ativas durante o período. Tá? E isso é verdade mesmo quando a gente tenta tornar essas firmas que faliram e firmas que não faliram mais comparáveis. Né? Então, quando a gente olha para dentro desses maiores setores. Tá? Então, aqui, claro que a gente tem diferenças entre as firmas que faliram e as firmas que não faliram, mas lembrando que aqui a gente está condicionando as firmas terem de fato tomado um processo. Né? Então, são firmas que já foram ao Fórum Trabalhista, né? Tiveram alguma questão trabalhista atrelada a elas, então já são mais parecidas. E quando a gente olha para dentro dos setores para tornar elas um pouco ainda mais parecidas, a gente observa o mesmo comportamento da amostra completa. Né? Então, consistentemente, firmas que se mantiveram ativas nesse período de 2008 a 2013 tomaram menos processo do que firmas que de fato foram à falência. Né? Na verdade, de firmas que tiveram um pedido de falência ou de recuperação judicial atrelado a elas. Né? Então, é interessante ver essa diferença e ver, talvez, claro que aqui a gente não está falando de identificação causal, de fato o número de processos está causando mais falência. A gente tem essa evidência causal no nosso artigo, né, relacionando o viés, né, do juiz, viés estatístico do juiz com a probabilidade da firma e a falência. Mas a gente não está falando aqui especificamente de uma relação causal. Mas é mais uma evidência, na linha do que o próprio Rafael já apresentou, da questão do passivo trabalhista, do ativo trabalhista, aqui mensurado pelo número de processos trabalhistas, no futuro da firma e na probabilidade da firma se tornar insolvente. Né? Então, só, que nem eu disse, eram poucos slides, só para finalizar. A ideia aqui é trazer esses dados a mais, né, olhando de forma conjunta para a questão do número de processos trabalhistas e para a questão da falência e da recuperação judicial. E o que a gente observa aqui é que os dados apontam para uma correlação positiva entre o número de processos antes do pedido de falência e o pedido de falência, a existência de um pedido de falência ou de recuperação judicial em si. Tá?
Então, em conjunto, de novo, a gente não está argumentando aqui uma relação causal, mas em conjunto com outras evidências descritivas que o próprio Rafael trouxe, com base nova, enfim, com dados bastante interessantes, elas mostram a importância, de novo, do passivo trabalhista para definir o futuro da firma, né? E aí eu coloco só mais uma questão para pensar, já relacionado à reforma em si, é que a gente viu foi essa queda, olhando para os números do próprio CNJ, que o Rafael já mostrou, o Rafael também mostrou, essa queda grande do número de processos trabalhistas distribuídos, né, de novos processos trabalhistas distribuídos depois da reforma, né, entre 17 e 18, 19, essa queda de 25% a 30% no número de processos distribuídos. E o que eu estou mostrando aqui é que tem uma correlação positiva, aparentemente, nos dados, do número de processos antes do pedido de falência e a existência de um pedido de falência em si, né? Então, o que a gente observou como um dos resultados da reforma foi a queda do número de processos. Será que isso pode, de fato, ter impactado ou vai impactar a probabilidade de falência da firma? Então, é um food for thought, para a gente pensar um pouquinho aí. Tá, a gente não combinou, mas você terminou com notícia boa também, né? Foi a queda no número de processos. Acho que é isso. Eu vou abrir para talvez uma perguntinha aqui para a gente encerrar, se tiver alguém. Se não, eu tenho. Não, mentira, não tenho. Não. Eu só queria salientar que são todos dados novos. Isso é fantástico, né? Principal, né? Mergulhar nesse mundo de recuperação judicial e falência, que o Rafael é expert, e entender a importância dos tipos de dívida e por que a lei de falências foi um avanço, mas ela não resolveu todos os problemas, né? Eu acho que assim, são dados novos, assim, até onde eu sei, na literatura não tem nenhum paper com uma amostra tão grande quanto essa, né? Eu vejo muito paper com 200, 300, 400 processos, a gente tem 700 e poucos processos e está coletando mais. Uhum. Eu confesso que eu fiquei surpreso com os resultados que foram aparecendo, que eu esperava que ia haver algum tipo de deságio, né? Porque a lei não tem nenhum tipo de restrição. E aí quando eu vejo que tem 0% de deságio, quer dizer, não tem nenhum tipo de renegociação de dívida trabalhista na recuperação judicial. Então, obviamente, você vai ter muito mais dificuldade para você sobreviver, para essas empresas sobreviverem, né? E que vai completamente de encontro ao objetivo expresso da lei, né? E de todo o marco legal, né? Acho que tanto trabalhista quanto de falências também, né? Que é preservar esses empregos, né? De alguma forma, obviamente, né? Desde que isso seja o resultado mais eficiente. Preservar o crédito também. Preservar o crédito também. Não tem relação aparente, por exemplo. Na verdade, existe um desincentivo, né, à preservação das empresas que têm um menor valor de liquidação, né? Então, o que é que você gostaria? As empresas que têm um maior valor de liquidação, que você consegue arrecadar mais recursos por meio da falência, você direciona essas empresas para a falência e aí consegue repagar mais credores. Mas não é isso aqui que está acontecendo. Você tem um desincentivo à recuperação das empresas que têm um menor valor de liquidação, são mais intensivas em trabalho, menos intensivas em capital, né, em bens de capital. Então, não é exatamente, não parece ter nenhuma relação nem com o objetivo social que a lei está dizendo que tem, nem com nenhuma métrica de eficiência econômica, né, que a gente gostaria que os procedimentos de recuperação judicial e falência tivessem, né? Como o PB falou, se as pessoas não respondessem incentivos, a legislação brasileira seria ótima. Seria ótimo. Isso aí. Acho que dá para encerrar assim, né? Gente, obrigado então. Obrigado. Obrigado a todos.